Oh Pai, em nome de Jesus estamos aqui para participar desse banquete espiritual, para nos alimentar da Tua presença, saciar a sede da nossa alma, mergulhar no rio do Teu amor, mergulhar no rio do Teu Espírito. Ó Senhor amado, venha nos saciando, venha nos alimentando, venha nos abraçando, venha nos envolvendo, venha nos tomando nos Teus braços, venha, Pai querido, preparando o nosso coração para ouvir a Tua voz. Viemos para ouvir a Tua voz, viemos para Te adorar, viemos para Te buscar, para Te dar graças, para Te dar glória. Ajuda-nos a entrar, meu Deus, no ambiente espiritual que há neste lugar. Há um ambiente espiritual neste lugar, e nós queremos entrar nesse ambiente, ó Deus, e nos alimentar mais de Ti, nos renovar, nos fortalecer e receber a Tua unção, receber o Teu poder. Não nos deixe ficar de fora desse ambiente. Atraia-nos para mais perto de Ti, atraia-nos para mais junto de Ti. Ó Jesus, o Senhor está nessa casa, e nós queremos fazer como Maria, deixar tudo para estar aos Teus pés, deixar tudo para estar junto a Ti. Aleluia. Maria entrou na dimensão espiritual, Maria entrou nesse ambiente espiritual, e o Senhor diz que ela escolheu a boa parte, a qual não lhe seria tirada, porque depois que terminar aqui, continuará lá na eternidade. Mas Marta não aproveitou, Marta não conseguiu entrar nesse ambiente espiritual. Marta ficou longe, distante, cansada, afadigada, distraída com muitos serviços. Ajuda-nos, ó Pai, a não ficar de fora da Tua presença, a não ficar de fora, ó Senhor, da Tua unção. Queremos a Tua unção. Estamos aqui, ó Senhor, para nos alimentar, para nos satisfazer, para Te adorar, para Te glorificar. Jesus, Tu és o primeiro. Aleluia. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Aleluia. Jesus, Tu és o nosso grande Salvador, e não há outro Salvador além de Ti. Não há outro que salva a não ser o Senhor. Vem, Senhor, opera, abençoa, para a Tua honra, para a Tua glória. Diga assim: meu Deus, eu vim aqui para receber mais de Ti. Fala comigo, sacia a sede da minha alma. Venha me fartar com a Tua presença, com o Teu melhor, em o nome de Jesus. E vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que está aqui, trouxe você aqui, me trouxe até aqui para derramar mais do amor dEle e da presença dEle sobre nós. Amém? Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite, pode sentar. E olha, hoje tem sido um dia maravilhoso, muito especial. Essa é a terceira reunião, e cada uma delas Deus nos visitou, Deus nos abençoou, Deus operou, Deus falou muito ao nosso coração, e você realmente veio para participar de um banquete. Abre bem a tua boca que o Senhor vai te encher. Ele disse: abre bem a tua boca que eu te encherei. E nós vamos começar aqui em Atos dos Apóstolos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos. E se alguém precisar de ajuda, levante suas mãos, que a equipe de fé vai até você para te ajudar. Tem aí a obreira Anice, tem o obreiro Paulo Nunes, tem a obreira Sandra, tem a obreira Ângela, que eu chamo de Anja, tem aí o Carlos Batista, o Jailson, tem bastante obreiro aí para te ajudar. Atos 8.
Atos 8. Quem achou, diga amém. Versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para quê? Para adoração. Nós temos que prestar atenção quando nós saímos da nossa casa para vir à casa de Deus, qual que é o nosso propósito maior de vir à casa de Deus. O nosso maior propósito tem que ser para adorar a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eles foram lá a Jerusalém para a adoração, só que Jerusalém é um lugar também bonito, em que pessoas de todas as nações do mundo saem de onde elas estão para ir a Jerusalém visitar um lugar histórico, vão para passear. E eu acredito também que muitas pessoas estavam ali só para passear, para ver a paisagem, para conhecer os lugares bonitos que há ali em Jerusalém. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer conosco. Você sai da sua casa e ao invés de você conseguir adorar a Deus, se oferecer a Ele, você vem à igreja só para passear. Não estou falando que você está aqui passeando, mas se você não tomar cuidado, acontece isso. A pessoa fica observando, quantas vezes já vi. A pessoa sai da casa dela, às vezes sai de longe e fica aqui olhando para a parede, olhando para o teto, olhando para os músicos que estão aqui abrindo o culto. Não se envolve, não adora, não participa, não se entrega. E aí sai do mesmo jeito que entrou. Existe na igreja dois tipos de ambiente, um ambiente espiritual e um ambiente natural. Você tem que estar nesse ambiente espiritual. Aí você vai receber a unção de Deus, o poder de Deus, vibrar, glorificar e sair daqui diferente. Mas tem pessoas que não conseguem entrar nesse ambiente, nesse lugar espiritual, elas ficam no natural. E elas saem do mesmo jeito que elas entraram. Elas não aproveitam a presença de Jesus aqui nessa casa. É como aconteceu com aquelas duas irmãs, que Jesus entrou na casa delas, e apenas uma, que foi Maria, aproveitou e entrou naquele ambiente espiritual. Mas Marta não conseguiu entrar, e por isso ela continuou cansada e afadigada com muitas coisas. A pessoa que não consegue atingir esse ambiente espiritual, se ela entrou cansada, ela sai cansada. Se ela entrou triste, ela sai triste. Se ela entrou confusa, ela continua confusa. Mas a pessoa que entra, ela sai diferente, ela sai transformada. Ela tem um verdadeiro encontro com Deus. E todos vê que realmente ela teve esse encontro com Deus. Então eles foram a Jerusalém para a adoração. E nós temos que vir à casa de Deus também para a adoração. Não que seja errado você vir para pedir alguma bênção para Ele, mas o propósito maior deve ser para adorar a Deus, para oferecer a Ele o seu louvor, o sacrifício dos seus lábios. Versículo 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Isso daqui me chama muita atenção. A sede que esse homem tinha de Deus. Ele não se contentou apenas em ter saído de longe para ir a Jerusalém e adorar. Quando ele sai de Jerusalém e no caminho de volta para a sua terra, para a sua cidade, ele pega a Bíblia e começa a ler. É como se ele dissesse assim: eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu preciso de conhecer esse Deus. Eu ainda não conheço a Ele como deveria de conhecer. É isso que tem que haver dentro de nós, pessoal. Essa sede, esse apetite, essa vontade de conhecer a Deus. Tem gente que acha que já conhece. Ah, já conheço. Não conhece. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais você achar que conhece, mais você tem que buscar, porque mais Ele vai se revelar a você. Há uma diferença muito grande quando uma pessoa, ela busca a Deus com vontade, com desejo, ela sai da casa dela e vem à igreja com vontade, com desejo,
Ela cria aquela expectativa, hoje é domingo, eu vou à casa de Deus, eu vou me encontrar com Deus, Deus vai falar comigo, olha, os louvores estarão ali tocando, os irmãos ali ministrando, e eu vou me envolver, eu vou abraçar a presença de Deus, vou me derramar. E daquela pessoa que vem, por vir, às vezes vem, mas não tem aquela vontade de vir. Já aconteceu isso comigo. Eu ia à igreja, não porque eu queria estar na igreja, mas porque minha mãe me convidava. Para agradar a minha mãe, satisfazer o desejo da minha mãe, eu ia. Mas eu vou te dizer uma coisa, era uma experiência horrível. Eu não tinha uma experiência legal. Eu não saía dali da igreja vibrando, falando bem, nossa, que culto abençoado, Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus, olha que maravilhoso, domingo que vem eu vou estar de volta. Não via a hora de sair dali. Era chato. Insuportável. Por quê? Porque eu não queria estar ali. Não era o meu desejo estar ali. Já outras pessoas que estavam ali com vontade, com desejo, porque queria Deus, não apenas porque foi convidado pela mãe, pelo pai. Tem gente que às vezes vem, para o pai não ficar enchendo a paciência. Ah, pastor, se eu não for, meu pai ficar na minha orelha, ó, a semana toda, a minha semana vai ser um inferno. Então é melhor eu ir, do que meu pai e minha mãe ficar na minha orelha. Mas não porque a pessoa quer. Eu não estou dizendo que seja você, mas tem muitos casos que infelizmente é assim. Ah, meu marido, se eu não for, pastor, vai ficar buzinando. Então eu vou. Minha mulher vai ficar aqui, ó. Então é melhor eu ir do que ela ficar na minha orelha. É melhor ir lá, ficar 2 horas, mesmo contra a minha vontade, mesmo o meu coração não estando ali, do que a semana toda ou o mês inteiro ficar ouvindo minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai falando no meu ouvido. Então a experiência que uma pessoa que vem à igreja sem vontade tem, e uma pessoa que vem à igreja com vontade tem, é completamente diferente. A que vem sem vontade, sem desejo, sem querer, sai do mesmo jeito, não atinge essa dimensão espiritual, em que ela é fortalecida, renovada, em que ela sai daqui glorificando, vibrando e desejando o próximo domingo estar de volta, querendo mais. E aquele que vem por vir, não vê a hora de acabar o culto. Meu Deus, pastor, fala demais. Meu Deus, esse culto, não, demora demais o culto. 2 horas numa igreja? Meu Deus do céu, é muita coisa. 2 horas sentado naquele banco duro, se fosse pelo menos uma poltrona, até que é aquele banco, e começa só a falar mal. Quer dizer, a pessoa esteve aqui, mas sem vontade. Já vi falar caso de pessoas que iam à igreja com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno. Imagina que opressão, a pessoa vinha aqui oprimida, nem quer estar aqui. Tem muitas pessoas que perderam o prazer de estar na casa de Deus. O salmista Davi, no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. E tem pessoas que tinham essa alegria e acabou perdendo. Elas não trocavam um dia, um domingo, um culto na casa de Deus por nada. Mas hoje já não tem mais esse prazer que tinha antes. E tem que pedir. Assim como Davi pediu no Salmo 51, para Deus tornar a dar a ele a alegria da salvação, essas pessoas têm que pedir para Deus tornar a dar a elas a alegria de estar na casa dele. Deus, torna a me dar a alegria de estar na tua casa, porque eu perdi. Eu olhei para onde não deveria. Eu preciso de ter uma experiência maior, melhor. Eu não quero ir à igreja, sabe, e sair do mesmo jeito que eu entrei. Imagina, você é convidado, voltando àquele entendimento, né, da pessoa que vem com desejo e sem desejo. Uma pessoa convida você para uma festa. Aí você vai por consideração à pessoa, não porque você queria ir. Você não vai desfrutar daquela festa como aqueles que estarão ali com vontade, que criaram uma expectativa, nossa, vai ser legal aquela festa e tal, eu vou participar, eu vou fazer. A sua experiência depois de terminar aquela festa não será tão boa quanto a experiência daquelas pessoas que foram com vontade. Então é necessário buscar de Deus essa vontade, esse desejo, esse querer. Perde muito a pessoa que não está buscando de Deus esse desejo. Se quiserdes, e o quê? Ouvirdes. Deus não vai forçar ninguém.
Deus não vai obrigar ninguém a desejar a presença dEle, a ter fome dEle, a ter sede dEle. Mas Ele vai insistir com a pessoa até o final, para que a pessoa acorde, desperte. A vontade dEle é essa, que você acorde, que você desperte. E deseje verdadeiramente mais dEle na sua vida. Vamos aqui em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse, você vai voltar Judas, terceira, segunda, primeira de João, segunda Pedro, primeira Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo. Deus compara o desejo que temos que ter por Ele, pela palavra dEle, pela presença dEle, ao desejo que uma criança recém-nascida tem pelo leite materno. Quem tem filho sabe disso. A criança, quando está com fome, ela abre o bocão e chora, chora. E não importa a hora não, viu? Pode ser de madrugada a qualquer hora. Não adianta tentar acalmar a criança com outra coisa, ela quer leite. Enquanto a mãe não pegar o seio e colocar na boca da criança, ela não vai parar de chorar. E às vezes o desespero é tão grande, a fome, que a mãe às vezes está com sono, né? E a criança fica procurando desesperada ali. Quando encontra o bico do seio, mas suga com tanta vontade. Pastor, como o senhor sabe disso? Eu tenho 2. Lógico que não mamou, não é? Foi na mãe deles que ele mamou, né? Mas eu sei, eu presenciei isso muitas vezes. Às vezes até machuca, de tanta força que a criança suga. É isso que Deus quer que tenhamos pela presença dEle. Esse desejo intenso, sabe? Essa vontade, essa fome, essa sede de sugar mais da presença dEle, mais do amor dEle. Mas tem gente que não tem isso. E às vezes não quer. Está satisfeito para elas do jeito que está, tá bom. E não pode. Se você não despertar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Como eu disse, Deus não vai obrigar você a buscar Ele, a desejar a presença dEle, a desejar estar com Ele, a desejar ler a palavra. Não, é você que tem que despertar isso em você. É você que tem que pedir para Deus, Deus, coloque isso em mim. Eu quero ser essa pessoa que vai desejar mais, que vai querer mais, que vai buscar mais. Tem uma tradução que diz assim: como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimentem plenamente a salvação. Você tem que desejar. E o que acontece quando você tem esse desejo? Você vai crescer, você não vai continuar do mesmo jeito. É impossível a pessoa que vem à igreja com essa vontade de buscar a Deus, de conhecer a Deus, sabe, continuar do mesmo jeito. Ela cresce. Cresce na fé, cresce no amor, cresce na graça, cresce espiritualmente. Cada dia é uma experiência nova. E quanto mais experiência ela tem, uma experiência satisfatória, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer. Poxa, domingo que vem, se esse domingo foi uma bênção, domingo que vem vai ser melhor ainda. Ela cria essa expectativa. E ela vai buscando e ela vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo mais e mais. Se as pessoas soubessem o valor que tem a presença de Deus, a palavra de Deus, elas dariam tudo. Elas dariam até a vida delas pela presença de Deus, por mais de Deus, por mais da palavra de Deus. É que infelizmente muitas pessoas ainda não compreenderam a grandeza de estar aqui, como vocês estão, sentados aos pés de Jesus. Vocês não estão aqui aos pés do homem, não. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui para vocês. Vocês estão aos pés do Senhor. Se as pessoas soubessem o valor que isso tem, elas deixariam tudo para estar aqui. Mas sairiam de qualquer lugar que estivesse no mundo para estar aqui.
E vai acontecer isso um tempo. Isso já acontece, já ouvi muito caso de pessoas que quando a palavra ainda não era pregada como hoje, pelas redes sociais, hoje é muito fácil de se ouvir pregações, palavra, está espalhada por todo canto. E tem nações que infelizmente isso não é realidade, né? Tem nações que é muito fechado para o evangelho é muito pequeno e tem gente lá com esse desejo ardente, que faria de tudo para ouvir a palavra. Mas aqui no Brasil, em outras nações, é a abundância da palavra de Deus. Eu já ouvi falar que pessoas que saíram de um país para outro para ouvir tal pregador. Não quero ouvir esse homem tem a palavra de Deus para me dar. Quantas vezes estive lá na sede de São Paulo e pessoas disseram: ô missionário, eu vim lá do estado tal para vir aqui para ouvir a palavra. Eu vim lá da cidade tal, de longe. Tem pessoas aqui que vêm de longe. Eu fui fazer algumas visitas, essa é a primeira igreja que eu pastoreio, que eu vejo que pessoas moram longe, muitos têm que pegar ônibus para vir para a igreja. As outras que eu dirigi, o maior número de pessoas, de membros que eu tinha, eram tudo dos bairros. Vinha gente de longe, vinha, mas não era a maioria, era a minoria. Aqui é diferente. Então, mesmo com a distância, as pessoas vêm. Isso é bonito, que as pessoas estão mostrando que tem o quê? Sede de Deus. Não que as pessoas que moram perto não têm, tem também, porque vêm, poderiam ficar em casa, estão aqui. Mas vai chegar um tempo em que as pessoas irão ter esse desejo ardente pela palavra, pela presença de Deus, e elas vão buscar. Vamos ver isso daqui em Amós 8, vamos lá? Amós 8. Onde fica isso daí, pastor? Fica próximo a Ezequiel. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Eu peguei Ezequiel como referência, porque Ezequiel é um livro maior. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. 8. A palavra de Deus vale muito, muito, muito. A presença de Deus vale muito. Vale tanto que as pessoas que entenderam como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro diante de Jesus e derramou aquele perfume, aquilo valia muito, valia 300 dinheiros, sabe? 300 dias de trabalho. E para ela ainda era pouco. Ela sabia o valor que tinha a presença de Deus. Lógico que a presença de Deus não se compra, mas aquilo ela estava demonstrando o quanto Jesus era importante para ela, o quanto Jesus valia para ela. Valia muito mais do que um ano de trabalho, do que uma vida. E é isso que nós temos que entender. Às vezes as pessoas trocam Jesus por outras coisas, por outros valores. Tem que aprender a valorizar mais Jesus. Tem pessoas que não estão entendendo o valor que tem a palavra, a presença, o amor de Deus na vida delas. Por isso que não estão investindo como deveria. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de quê? Essa fome e essa sede que temos que ter. Mas temos que ter logo, porque um dia vai acontecer isso daqui, será tarde. Isso daqui é uma profecia do que vai acontecer. E as pessoas vão buscar e elas não vão encontrar. Elas sairão de longe. Elas pagarão o preço que for necessário, mas será tarde demais. Por quê? Porque elas, o tempo que podiam achar, não buscaram, e agora que despertaram, é muito tarde, não irão mais encontrar. É como diz Isaías 55, versículo 6, buscai enquanto se pode o quê? Achar. Invocar enquanto está perto. Vai ter um dia que as pessoas vão buscar e não vão achar. Vão invocar, ele não estará mais perto. Perderam o tempo da visitação delas. Olha o que diz o 12. E irão errantes de um mar até o outro mar, de uma distância longa até a outra, e do norte até o oriente, é longe. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Quer dizer, elas não medirão esforços. Ah, mas eu moro longe, não importa, eu vou. Por quê? Porque eu quero, eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu sustento, é o meu alimento. É tudo que eu preciso para viver, para ter paz, para ter saúde, para ter fé, para ter alegria. E elas vão buscar, mas não irão encontrar. Por quê? Porque não despertaram a tempo. Temos que despertar enquanto é tempo. Despertar essa sede, despertar essa fome,
Eu fiquei feliz quando li a mensagem hoje do missionário, no On Grace, e ele está falando exatamente desse assunto. Deus tinha me dado essa mensagem já tem algum tempo. Era para eu ter pregado domingo passado, Deus falou, não, deixa para a Santa Ceia. Eu falei, vou deixar para a Santa Ceia. Eu gravei até um pedacinho dela no YouTube, estava na minha casa ainda. Deus me deu essa mensagem, estava no carro. Eu falei, Jesus, vieram lágrimas nos meus olhos. Eu fiquei pensando, quantas pessoas, quando começaram na fé, desejavam muito a presença de Deus. Participavam de vigílias, mas tinha uma sede de Deus que não é brincadeira. E deixou essa sede acabar. Tem que voltar, pedir para Deus restaurar. Renova, Deus, a sede de Ti, renova a fome de Ti. Aquele tempo, Deus, que eu queria só saber só do Senhor, mais nada. Só agradar o Senhor, mais nada. E perderam isso. Eu lembro como hoje, eu até contei, um irmão, isso já tem uns 10 anos, ele congregava conosco lá na igreja, o culto lá era apenas 3 horas da tarde. Era uma igreja pequena, estava iniciando ainda, no Jardim Represa, chamado Jardim Represa lá em São Bernardo, em São Paulo. E aí esse irmão ia com a esposa. Eu ficava na porta esperando o povo chegar. E eu lembro como hoje, ele com um sorriso, com os olhos brilhando, pastor, eu não vejo a hora de chegar domingo para estar na igreja. Que ele tinha prazer de estar ali. Entrava com essa alegria e saía com essa alegria. E muitos também tinham essa alegria. Volto a dizer, não medi esforços para estar na casa de Deus. Abria mão do que era necessário para estar na casa de Deus. Buscava. Mas hoje já não tem mais isso, perdeu. Versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que é isso? A fraqueza toma conta. Por mais forte que a pessoa seja, ela não vai conseguir ficar de pé, porque ela desprezou aquilo que jamais ela deveria desprezar, que é o Criador dela. Eu não falei aqui de manhã, mas Eclesiastes 12 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você diga, não tenho prazer nem contentamento neles. O único que vai fazer você ter prazer de viver, alegria de viver, o único que vai te realizar, te satisfazer, é o seu Criador, é Deus, é Jesus, mais nada, mais ninguém. Infelizmente, muitos fazem como o povo de Israel, que desmaiou no deserto, desprezam a comida que Deus está dando para elas. Você sabia que aquele povo chamou a comida que Deus estava dando para eles de vil? Sabe o que é vil? Sem importância. E você sabe que aquela comida que Deus estava dando, sabe quem era? Jesus. Nós vamos ver aqui na palavra. Aquela comida, aquela bebida que Deus estava dando para eles era Jesus. E eles tiveram nojo daquela comida, fastio. Chamaram aquela comida de comida nojenta. E desprezaram Jesus. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Quando você fala de Jesus, tem gente que faz careta. Igreja, palavra, a pessoa faz careta. É verdade ou não é? Que igreja? Que pastor está doido? Sai fora, rapaz. Parece que está oferecendo veneno para a pessoa. Verdade ou não é? Parece que está oferecendo a morte para ela. O que é isso? As pessoas estão muito longe, muito perdidas, muito loucas. Porque quem faz isso é louco, louco. É tanto que tem uma palavra que loucos pedirem hoje a tua alma. Louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado? Para onde irás? Para a perdição. Está vendo aí? Ó. Eles desmaiaram. Vamos ver isso daqui em Números 21. Vamos lá? Números 21. Não podemos enjoar da presença de Deus. Tem gente que enjoou da palavra de Deus. Já não ouve mais a palavra com aquela vontade de ouvir, sabe? Tem que buscar de volta isso daí, essa essência que foi perdida no meio da caminhada. Números 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto?
Pois aqui não há pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Vil quer dizer desprezível, sem importância, sem valor. Eles chamaram Jesus de sem importância, de sem valor. E será que nós estamos dando a devida importância para Jesus na nossa vida? Outras coisas é mais importante do que Jesus para nós? Será que estamos dando o devido valor para Jesus na nossa vida? Ou os bens desse mundo são mais importantes para nós? Nossa casa, nosso eu? O que realmente será que mais importa para nós? Jesus? A vontade dele ou a nossa vontade? Jesus, ele ensinou que nós temos que aprender a dar importância para Deus, para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus disse, não seja como eu quero, mas como tu queres, sempre priorizando o quê? A vontade do Pai. É assim que tem que ser. Foi o Criador que nos ensinou a agir de tal maneira. Mas examinemos como temos agido. Às vezes, a casa de Deus já não é tão importante para nós e desprezamos a casa de Deus. A palavra já não é tão importante para nós e desprezamos a palavra como eles. Esse pão vil, quer dizer, isso não tem importância nenhuma. O que importa é a carne, queremos carne. O que importa é a minha vontade. O que tem que importar verdadeiramente para nós é a vontade de Deus e não a nossa. Tem uma tradução que diz assim: e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Que comida horrível! Chamou a comida que... Quem estava dando aquela comida para eles, pessoal? Moisés? Era o chefe, melhor chefe de cozinha que havia na época? Quem era? De onde vinha aquele maná? Da onde? Eles chamaram de comida o quê? Horrível. Você já comeu uma comida horrível? Quem já comeu? Eu já comi. Como você faz quando você come uma comida horrível? Qual a cara? Não é assim? Será que não estamos fazendo assim com Jesus? Com a palavra? Pastor, às vezes dá aquela palavra de repreensão, a pessoa, sabe, ao invés de vibrar, glorificar, ô Jesus, conserta a minha vida, me ajuda a colocar a casa em ordem. A pessoa murmura, faz igual a eles. Murmura contra Deus, sai reclamando da palavra. Esse pastor é ridículo, esse pastor é horrível, esse pastor e fala mal. Quer dizer, é uma experiência desagradável que a pessoa tem. Aquele exemplo que eu dei no início. A pessoa parece que ela não quer. Se quiser dizer o quê? Ouvirdes. E o final desse povo não foi bom. A experiência que eles tiveram, você sabe, não foi boa. Ficaram prostrados no deserto. E não entraram na terra boa que mana leite e mel. Deus tinha algo maior para eles, melhor. Mas eles não quiseram. Eles não ouviram. E não comeram o melhor daquela terra, porque não entraram nela. E por que não entraram? Porque desprezaram o principal, o mais importante. Quem era? Jesus. Cuidado para você não fazer a mesma coisa e colocar outras coisas no lugar de Jesus. Salmos 107. Vamos lá? Salmos 107. Versículo 17 em diante. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida. E essa comida não é a comida natural, não, é a comida espiritual. É Deus, é Jesus. E chegaram até às portas da morte. Que não tem como a pessoa desprezar Jesus e ter vida. Jesus é vida. Eu sou a vida, Jesus disse. Quem despreza Jesus está desprezando a vida, está pedindo a morte. E se não for a misericórdia de Deus, morre sem salvação.
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou o quê? O que eles estavam precisando, pessoal? Do quê? Tem muita gente que acha que precisa de dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro, pastor. Ah, se eu ganhasse 1 milhão, minha vida ia mudar, ia nada, ia continuar do mesmo jeito, talvez até pior. Você ia torrar 1 milhão aí, ia acabar com tudo, ia acabar com o seu casamento, com a sua moral, com a sua família, ia se perder completamente. Essa é a verdade. Às vezes ia se perder mais do que já está perdido. Não estou falando que seja você, não. Essa é a verdade. Não é que eu preciso, pastor, para resolver, é isso. Você precisa da palavra, é de Jesus, é dele que nós precisamos, pois sem ele nada podemos fazer. Sem ele não somos nada, não temos nada. Eu ouvi uma canção bonita, que diz que há um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Que coisa bonita esse louvor, que inspiração que Deus deu para o cidadão. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes tenta preencher o vazio que há dentro delas com pecado, sabe, com bebidas alcoólicas, com passeios, com coisas, sabe, desse mundo, e não consegue, com compras, com comidas, com bebidas caras, nada, continua vazio, porque esse vazio só Deus pode preencher, mas ninguém. A pessoa não quer. Jesus está batendo a porta, Jesus é educado, ele não obriga ninguém. Ô cabeçudo, você vai morrer se você continuar assim, vem logo. Não, ele não obriga ninguém a estar na casa dele. A pessoa não quer, fica lá então na sua casa, fazer o quê? Não vai pegar a força, não, vai. Não, ele quer que a pessoa desperte, e queira e deseja, por livre e espontânea vontade. Tem que partir de cada um de nós, amém? Tem que partir de cada um de nós. Aí diz aqui, enviou a sua palavra, é tudo o que eles precisavam, e os sarou. Jesus é a palavra, Jesus é a cura que precisamos, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Meu amigo, você vem com vontade, com desejo, você tem uma experiência com Deus, que outras pessoas que vieram sem vontade não têm. Você sai daqui querendo mais de Deus e relatando o que você viveu aqui. Olha como foi maravilhoso o culto de domingo, que presença gostosa que eu senti. Um amigo me fez lembrar de uma experiência que eu tive em 2004, quando fui batizado com o Espírito Santo. Ele mandou o vídeo de um pastor, que foi o meu primeiro pastor na Igreja da Graça, o pastor Joel. Ele colocou assim, para os senhores matar a saudade, que foi eu e um outro pastor amigo que fomos pastoreados por esse pastor. Aí eu lembrei, falei, Jesus, eu fui batizado num culto de domingo com o pastor Joel. A busca ali, eu fui batizado. Mas sabe por que eu fui batizado? Porque eu queria. Ia para os domingos com aquela sede, aquela vontade, aquele desejo. Eu preciso de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que ter esse desejo. Tem que ter essa vontade. Tem gente que ainda não é batizado e não despertou ainda essa vontade, esse desejo. Aí você é batizado, você sai, meu amigo, olha, relatando, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas, sai contando para os amigos, para a família, você relata as obras dele. Uma experiência linda. E Jesus quer levar você a essa experiência. Mas você quer? Responda para você mesmo. Não querer da boca para fora, mas querer mesmo. Desejar mesmo, ardentemente, intensamente. O povo de Israel não quis. E olha que Deus insistiu com eles, hein? Insistiu. 40 anos. 40 anos insistindo e eles não quiseram. Não quiseram. Quem perdeu? Deus? Eles. Deus não precisa de nada. Ele é tudo. Quem precisa somos nós. É como uma frase, você já deve ter visto. Deus sem Deus é Deus. E você sem Deus? Nada. Somos nada. 1 aos Coríntios 10, vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10.
versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Sabe de quem que o Paulo está falando aqui? Daqueles homens que nós vimos lá em Números 21, que chamaram a comida que Deus estava dando para eles de vil, de sem importância. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra do quê? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eles desprezaram o melhor, que estava seguindo eles, protegendo, guardando, cuidando deles, que era Jesus. E não podemos cometer o mesmo erro. Para terminar, vamos aqui novamente na primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Versículo 1 em diante. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é o quê? Benigno. Será que você já provou que Deus é bom? Você já provou a qualidade de Deus? A pessoa que prova dessa bondade de Deus, dessa presença de Deus, ela leva essa presença, essa bondade, esse Deus para a casa dela, para a família dela, para onde ela vai, ela compartilha. É igual a pessoa quando vai no mercado e tem lá uma degustadora de algum produto, e a pessoa então pega, você aceita? Aí você aceita, come. Nossa, você acha muito gostoso aquilo ali. Mastiga, nossa, que delícia. Aí você se interessa. Quanto que é? Não, vou levar. Eu quero, vou pagar. Você paga o preço que for, que você gostou da coisa. E você leva para casa. E você fala para a família. Ou então esconde, né? Porque você é guloso, só quer para você. Tem gente que é guloso, né? Só quer Jesus para ela, não compartilha Jesus com ninguém. Provou que Deus é bom, mas não está dando Jesus para os outros. Mas não, você vai lá e compartilha aquele alimento. Comprei no mercado isso aqui, provei, que gostoso, e dá para a pessoa. E sai, olha, eu comprei um alimento tal, e você fala para os outros. Porque você provou que o negócio é o quê? É bom. Quando a pessoa prova que Deus é bom, ela faz o mesmo. Ela leva para casa, ela leva para os amigos, ela tem prazer de falar de Jesus para as pessoas, porque elas querem que as pessoas provem o mesmo. E chegando-vos para ele, não afastando, mas se chegando, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, quer dizer, rejeitada, muitos rejeitam essa pedra viva, na qual devemos edificar tudo que há em nós nele para ter vida também, vida com abundância. Mas para com Deus eleita e preciosa. É preciosa, Jesus é precioso. Tem mais valor do que possamos imaginar. Vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será o quê? Confundido. O recado foi dado, agora é com você. Se você vai aplicar na sua vida essa palavra e vai sair daqui querendo Deus. Lembra lá do etíope? Voltando da adoração, li o profeta Isaías. É que eu não continuei a leitura. Ali, sabe o que aconteceu? Aquela sede daquele homem atraiu o Espírito Santo para ele.
Filipe estava em um lugar e o Espírito de Deus transportou Filipe lá para o deserto, só para pregar para esse homem e batizar ele nas águas. O desejo que aquele homem teve de Deus atraiu a presença do céu, a salvação para ele. Olha que coisa bonita. Você sabia que o desejo tem poder, né? É tanto que a palavra diz que Deus realiza o quê? Os desejos do nosso coração. Desejo tem poder. Agora nós temos que desejar o que é certo, não vai desejar o que é errado. Temos que desejar o céu, desejar a santidade, desejar mais de Deus. E nós vamos, se esse desejo for verdadeiro, puro, santo, nós vamos atrair Deus para nós. A graça, a glória, mais de Deus, pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você ler, você vai ver. Depois leia na sua casa, continue lá a leitura. E aí o Filipe se aproximou dele e perguntou: você entende o que você lê? Ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Sobe aqui, senta do meu lado, me ensina aí. E o Filipe subiu e começou a ensinar. E ele começou a se interessar. Os olhos dele começaram a brilhar. Filipe começou a falar da importância do batismo nas águas. Ele não via a hora de ver uma água para se batizar. E Filipe falando, aí viram lá uma água no deserto. Deus preparou ali um lago. E ele falou: o que me impede? Filipe falou: nada, se você crê, eu creio. Batizou, fez a obra e Filipe foi embora, o seu caminho. Nós temos que ter esse desejo. É igual aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles insistiram para Jesus ficar com eles. Eu não fui lá, mas eu coloquei aqui no esboço. Onde está? Deixa eu ver aqui. Lucas 24, 29. Na tradução que eu coloquei diz assim: porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois está ficando tarde, e o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Sabe por que Jesus ficou? Porque eles insistiram muito, eles quiseram. Jesus foi como se fosse embora. Não, não vai não, fica aqui. Não, eu vou embora. Não, não vai não, fica. Não, eu vou. Não, não, fica. Insistiram muito. Jesus, não, eu vou. Não, não pode ir não, fica, está tarde, fica. Insistiram. Fizeram questão de Jesus ficar com eles. Cantamos, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Mas será que queremos mesmo que ele fique? Porque não adianta só cantar, fica, Senhor, e ter atitudes que expulsam ele da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. Não adianta. Nós temos que, mais do que cantar, pedir, ter atitudes que atrai a presença dele para nós, que faz ele ter prazer de ficar conosco. Amém, pessoal? Mais do que palavras, atitudes. Que Deus fale mais com você. Vamos falar com Deus? Coloque-se de pé, por favor.